Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, amém. A paz do Senhor Jesus, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, amém. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém? Vamos meditar na palavra? Que o Pai nos envie teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e a ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. E ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Então aqui, né, aquela grande afronta, né, aquele grande confronto, né, do gigante Golias, né, o gigante de Gate e Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que os filisteus se ajuntaram, né, nos seus arraiais para a guerra. Né, eles congregaram e eles se levantaram. E os filhos de Israel, o povo de Deus, eles contra-atacaram. E a palavra do Senhor nos diz que esse filisteu, o gigante de Gates, ele estava se apresentando já há 40 dias, pela manhã e pela tarde. E os filhos de Israel, eles temiam, né, por conta da trajetória ali de guerra do filisteu, do tamanho da sua armadura. Era assustador para eles, porque de fato eles estavam colocando, né, eles estavam olhando para eles mesmos, eles atribuíram ali de fato uma guerra, né, braçal. E a palavra do Senhor nos diz que o filisteu ele pedia
pedia um homem que se prontificasse a lutar para com ele, né? Pedia ali um dos filhos de Israel. Se caso esse filho de Israel ganhasse para ele, os filisteus serviria de servos, de escravos. Mas se o filisteu ganhasse, os filhos de Israel seriam escravos. E durante 40 dias esse filisteu se apresentava, mas todos temiam. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que um certo dia Jessé, que tinha filhos ali, que estava naquele exército, falou com Davi. Davi, que era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi foi chamado pelo seu pai para que fosse até aquele arraial para levar mantimentos para os seus irmãos, perguntar como eles estavam e também mantimentos para o chefe de 1000. Quando Davi chegou naquele lugar, ele ouviu, né, o que estava sendo oferecido ali, a recompensa que daria a quem se prontificasse a guerrear contra o Golias, né, o gigante de Gade. E Davi se prontificou, ele ficou curioso. Davi ele se encontra ali com Eliabe, e Eliabe ali afronta Davi, dizendo que ele tinha, né, que ele era mau de coração, com que ele tinha deixado aquelas poucas ovelhas, mas Davi já tinha deixado as ovelhas do seu pai como guarda, ele só estava ali em obediência ao seu pai. Mas Davi também se desvia ali da afronta do seu irmão, né, mantendo ali a sabedoria, o domínio próprio, né? Davi nos ensina muito aqui nesta passagem, a guardar o nosso coração. Davi nos ensina aqui nesta passagem a ter foco, a ter meta, a olhar somente para Deus. Isso o fortaleceu. A palavra só nos diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, até que Davi chegou até a Saul, né, ali cheio de coragem para enfrentar o Golias, Saul ainda se prontifica em dar a sua armadura para Davi, mas não dava certo, porque Davi até então nunca tinha usado uma armadura. Mas Davi, o que ele tinha, a armadura que ele tinha era a fé em Deus. Davi, ele entendeu que ali era o povo de Deus, que aquela afronta não era contra ele, mas se ele tão somente se posicionasse em fé, em confiança em Deus, quem iria guerrear por ele era o próprio Deus. A palavra só nos diz em Atos que Deus fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Davi já tinha essa convicção, essa fé, que quem lutava por ele era Deus, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que, aqui onde acabamos de ler, que o filisteu, quando ele olhou para Davi, ele o desprezou, por causa da sua aparência, por causa do seu aspecto, né? Porque o gigante, ele olhava para ele, para a sua trajetória, para o seu tamanho, para as suas ameaças, mas Davi olhava para Deus, né? E aqui, o gigante, ele ameaçou, amaldiçoou Davi, né? Pelos seus deuses, né? Ele usou os nomes dos seus deuses e amaldiçoou Davi. A palavra do Senhor diz em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que em juízo se levantar, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, justiça, que vem de mim, diz o Senhor. A gente precisa estar com os nossos olhos em Deus. Mas Davi não levou em conta a afronta nem a ameaça do gigante, porque era isso que o gigante estava fazendo com os filhos de Israel, com os outros soldados, ameaçando, se levantando, e todos temiam e corriam, não tinham coragem de enfrentá-lo, né? Porque atribuía tudo que o gigante falava, deixava descer para o coração, mas Davi não. Davi estava ali com a armadura, com a fé, a armadura de Deus, com a fé, com a confiança. Louvado seja Deus. E Davi, ele quando foi ameaçado pelo gigante Golias, Davi estava determinado. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lanças, com escudo, porém eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava sozinho. Ele sabia que ele não ia ganhar aquela batalha pela sua força, pela sua estatura, pelo seu conhecimento. Davi tinha convicção que quem ia guerrear contra aquele filisteu era o próprio Deus.
a quem Davi mesmo falou que os filisteus estavam afrontando o Senhor dos Exércitos. Era ao Senhor dos Exércitos que aquele filisteu estava afrontando. Davi entregou aquela batalha ao próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. Então ele confiou em Deus. A palavra do Senhor nos diz: confiai no Senhor de todo o seu coração. Daí para a gente não se apropriar do nosso próprio entendimento. Então, em tudo, essa palavra está nos ensinando a entregar para Deus, pedir a orientação do Senhor, a estratégia do Senhor. E Davi determinou: hoje mesmo o Senhor me entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi quis glorificar o nome santo do Senhor. Paz, Senhor, Deus é fiel. Entendeu? Qual era? Por que Davi queria vencer o gigante de Golias? Ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Davi não queria a glória para ele. Davi, quando atribuiu aquela peleja ao Senhor dos Exércitos, dizendo que quem ia pelejar por ele era o Senhor dos Exércitos, Davi estava dando a glória para Deus. Davi não queria ali reconhecimento de coroa de glória. Davi diz: hoje mesmo saberá que há Deus em Israel. Era para aquele povo todo reconhecer que há um Deus criador dos céus e da terra, que a ele pertence todo o domínio. Quando a gente chega para o Senhor e faz uma determinada petição, a palavra do Senhor nos ensina que essa petição seja para glorificar o nome santo do Senhor, sejam para que reconheçam quem é Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, 13 e 14: e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja Deus, para que a gente reconheça, para que a gente reconheça, que as pessoas também que virem reconheçam que quem fez foi Deus, que quem libertou foi Deus. Então, toda a honra e toda a glória precisa ser dada a Deus. Amém? Versículo 47: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Outra lição para nós: muitas vezes a gente quer guerrear por nossa própria conta. Mas aqui, como a gente faz, quando a gente faz como Davi, quando a gente entrega a situação para Deus, Deus nos dá estratégia de forma que quem guerreia é o próprio Deus. Mas por que às vezes a gente guerreia, que a gente quer guerrear? Por causa do nosso próprio entendimento, por causa dos nossos próprios anseios. Quando Davi ele atribui toda a guerra a Deus, quando Davi entende que aquela afronta era contra a Deus, ele só precisa de um posicionamento de fé. E é só isso que o Senhor pede para cada um de nós: posicionamento de fé. Então Davi diz que a guerra é do Senhor, que a peleja é do Senhor. Ou seja, Deus se agradou quando Davi foi totalmente dependente dele. E essa palavra nos ensina. Por muitas vezes nós enfrentamos circunstâncias, por falta de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, a gente pega a peleja para nós. Mas Davi está nos ensinando a entregar para Deus e se posicionar em estratégia. O que era que Davi tinha? 5 pedrinhas, né, no seu alforje? Era o que ele tinha. Então o Senhor quer que a gente reconheça o que a gente tem. O que Ele tem nos dado para que a gente vença os gigantes. Mas em primeiro lugar, o Senhor quer que a gente tenha Ele. Porque Davi só afrontou o gigante Golias porque ele tinha a presença do Senhor. Ele já tinha experiência com Deus. Davi ele não tinha estrutura de soldado, não tinha trajetória de soldado, não tinha armadura de soldado, mas Davi tinha Deus. Diferente de todos os outros que participavam ali, né, de um exército. Mas Davi não, ele tinha a Deus. Então, para a gente vencer, a gente precisa, em primeiro lugar,
ter Deus, confiar em Deus. E a própria palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10 como a gente pode vencer essas batalhas, né? Como forma de proteção, né? De defesa e também de ataque. Usar o capacete da salvação, estar, né? Com a couraça da justiça, estar com os lombos cingidos com a verdade, né? Estar com os pés na preparação calçados do evangelho da paz, estar com a espada, né? Do Espírito e, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando o gigante Golias ele se levanta e diz que vai afrontar Davi e que Davi não iria resistir, Davi ele não deixa descer aquelas palavras para o coração. Quando o gigante Golias, né, ameaça Davi pelos seus deuses, amaldiçoando Davi, Davi não deixou descer para o seu coração. Muitas vezes a gente fica condicionado aos nossos pensamentos e às circunstâncias, e o Senhor pede para que a gente saia. Quando o Senhor falou assim para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Muitas vezes a nossa terra é onde a gente está condicionado, os nossos costumes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa própria lógica, a gente fica pensante demais. E tudo que o Senhor quer que a gente olhe para Ele. Tudo que o Senhor quer é que a gente atribua tudo a Ele, que a gente seja totalmente dependente dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. É dessa forma que o Senhor quer que a gente guerreie. Usando as armas espirituais, saindo do nosso próprio eu, saindo dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e da nossa própria lógica, da nossa ótica de visão e fazer como Davi, olhar para quem Deus é. Olhar para o que Deus pode, porque só Ele pode guerrear. E Davi fala, do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Que hoje a gente entregue essa batalha ao Senhor. Que hoje, em nome de Jesus, a gente se posicione em nome de Jesus Cristo. Que a gente tenha essa força, que a gente tenha essa coragem de se posicionar como Davi. Davi se posicionou como se ele já estivesse vencido a guerra. A gente vê um posicionamento de Davi aqui de vitorioso. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Davi aqui ele já se vê vitorioso. Ele diz, hoje, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Ele já tinha convicção que aquela guerra já estava vencida. Davi aqui nessa frase tem convicção que o Senhor já tinha entregado aquele filisteu nas mãos dele e que a vitória já era do povo de Deus. Então qual é o segredo aqui para a gente vencer? Se posicionar já em vitória. A minha mente, a minha alma, o meu coração e o meu comportamento já tem que ser de vencedor. Isso é fé, isso é fé. O Senhor nos ensina que isso é fé. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi ali ter com Jesus, e ela tocando na orla de Jesus, ela disse assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. O toque é a fé, o crer. Mas qual é a obra? A posição. A palavra do Senhor nos diz que a fé sem a obra, ela é morta. Então, quando a mulher, ela crê, esse toque aí, ela crê, ela diz, eu já estou curada. Se tão somente eu tocar, se tão somente eu crer, eu já estou curada. Então, ela se posicionou. Qual foi a obra dela? Ela se posicionou como já estivesse sendo curada. Então, esse é o segredo. A gente tem que já se posicionar como um vitorioso. Porque isso vai nos fortalecer, vai alegrar o nosso coração, vai nos dar sabedoria, né, entendimento e vai mudar a nossa visão. Olha a visão que Davi tinha aqui dessa peleja. Que o gigante Golias não tinha poder sobre ele, porque quem guerreava por ele era Deus, né? Que Deus, Deus de Israel Todo-Poderoso, não lutava com lanças, com espada e com escudo, mas o próprio nome do Senhor era poderoso para fazer. Então, o que eu e você precisa, gente? Olharmos para Deus, olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e se apropriar do poder da sua palavra. A gente precisa parar de nos alimentar dos nossos pensamentos e, em nome de Jesus Cristo, meditar na palavra do Senhor que nos acrescenta a fé. Que a gente se levante hoje, que a gente se posicione hoje como vencedor, porque a palavra do Senhor diz, em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não é por nosso próprio fazer, não é porque a gente pode de fato alguma coisa, não, mas o próprio Jesus ele já venceu.
E é nele que somos mais que vencedores. Então que a gente hoje se levanta, que a gente hoje se levante como vencedor. Porque deixa eu te falar, as afrontas dos gigantes justamente são estratégia para intimidar, para recuar, para estagnar, para entristecer. Mas em nome de Jesus Cristo, que todas essas estratégias caiam por terra em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com todos o exército, que não confrontou com o gigante Golias. Quando o gigante Golias se levantava e ameaçava pela manhã e pela tarde, todos sentiam medo porque do que o gigante falava, eles corriam. Mas quando Davi chegou, não. Davi se prontificou em quem? Em fé, em Deus. Então que hoje a gente mude a nossa mentalidade, como fez a mulher do fluxo de sangue. Que a gente deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente. Quando a gente deixa, o nosso olhar muda. Deus começa a abrir os nossos olhos, nos dá estratégia. E a gente se vê, né, como mais que vencedor. E isso quebra ciclos. Quebra ciclos que há muito tempo a gente está rodando. É o nosso posicionamento. O posicionamento é uma virada de chave para a gente vencer essas batalhas. Amém? Que a gente se levante hoje em fé, em guerra, e que a gente não aceite mais os ataques do gigante, do adversário das nossas almas. Porque é isso que o gigante quer. Que a gente acredite que o que ele fala é a verdade. Mas a palavra do Senhor nos diz para a gente usar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? A gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir, né? Para a gente resistir contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, queremos te louvar e te agradecer. Este é o dia que o Senhor nos fez, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que hoje a gente se posicione como um vencedor, Pai querido. Em nome de Jesus, atribuindo que a título pertence. Que a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, se volte tão somente para a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nos cobre no teu sangue, nos dê, meu Pai, direcionamento, espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento. Que os nossos olhos, meu Deus, estejam voltados para ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que a gente se levante, Senhor, onde quer que a gente esteja, a gente se levante e declare que do Senhor é a guerra. Que a gente se levante em adoração, que a gente se levante em alegria, que a gente se levante em gratidão, Pai querido. Que a gente reconheça, Senhor, assim como Davi, que reconheceu que ele tinha 5 pedrinhas, Pai querido. Que a gente reconheça o que o Senhor já nos deu para que a gente vença. E a gente usa daquilo que o Senhor já nos deu, Pai querido. Que a gente tenha essa gratidão. O que foi que o Senhor já me deu para vencer essa batalha? Então eu vou usar, eu não vou murmurar, eu não vou ouvir a voz do gigante, eu não vou olhar para o tamanho do gigante, mas eu vou olhar para o tamanho do meu Deus, que quer que eu seja mais que vencedor, porque ele já venceu por mim. Louvado seja Deus, que a gente se coloque em posicionamento, que a gente se coloque em condição, né, de mais que vencedor. Louvado seja Deus. Que a gente hoje tenha alegria na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Que a gente hoje tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente precisa entender que o Senhor já nos entregou. E a gente precisa entender que ele já nos entregou, mas os processos são necessários para que eu e você seja edificado na fé. Os processos são necessários para fortalecer a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Os processos são necessários para que a gente viva de fato aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Processo, né, nos prepara, nos fortalece, nos torna fiéis ao Senhor. Tem desafios nesses processos? Tem. Mas o Senhor, ele nos resgata e ele nos dá a vitória. Amém? Obrigada. A palavra do Senhor nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Obrigada, Lucas. Obrigada, outra pessoa que está aqui. Que Deus a abençoe. Do Senhor é a guerra. Amém? Que a gente tenha hoje um dia leve e um coração
né, alegre. Que a gente contemple hoje, que a gente olhe para o Senhor e se alegre, e agradeça e engrandeça. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?